São Paulo na mesma região do Mato Grosso do Sul, Piauí e Ceará em regiões diferentes, região formada por um estado só, cidades do mesmo estado em regiões distintas. O Brasil está dividido em 5 grandes regiões, o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul, mas essa divisão nem sempre é aplicada. Algumas organizações, algumas instituições preferem agrupar os estados de outras maneiras, com outras regras, e a gente acaba tendo algumas divisões regionais pouco habituais. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e o tema do vídeo de hoje são 7 maneiras diferentes de dividir o Brasil que eu convido vocês a conhecerem. Como eu falei no começo, o que a gente vai ver aqui no vídeo são regionalizações diferentes do Brasil, que fogem daquele esquema habitual que a gente conhece de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas é importante deixar claro uma coisa, a gente não vai ver aqui no vídeo propostas de novas regionalizações oficiais do Brasil. Não é disso que se trata, não é um novo arranjo oficial, um novo arranjo governamental. São apenas ideias que algumas instituições tiveram, que algumas organizações tiveram ao olhar para os estados, ao olhar para a realidade das cidades, dos estados e pensar que o esqueminha oficial não funciona bem e para elas outro modelo seria mais adequado. O nosso primeiro caso vai ser de um que passou por uma alteração recente, que é dos Tribunais Regionais Federais, os TRFs, que é o que a gente costuma chamar habitualmente de segunda instância. Esse modelo foi criado com a Constituinte de 88 e na hora de fazer a divisão dos estados foi feito um modelo muito diferente do habitual. Vamos ver como é que ficou. Um dos TRFs pega a região sul, os 3 estados do sul. Até aí tudo bem, nada de estranho. Aí tem outro que pega só São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já começa a ficar inusitado, já que São Paulo e Mato Grosso do Sul, apesar de vizinhos, são estados que não são e nunca foram da mesma região. Aí tem mais um que pega 2 estados também 2 vizinhos, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então tem outro tribunal que pega 6 estados do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E aí vem um único tribunal que pega os outros 500 estados restantes. Pega toda a região norte, pega 2 estados do Nordeste, pega quase todo o Centro-Oeste e vai até o Sudeste, incluindo Minas Gerais. Ou melhor, ia até o Sudeste. Lembra que eu falei que tinha uma novidade em relação a isso? A novidade foi a criação de um novo TRF, que vai pegar apenas um estado, Minas Gerais. Então aquela região gigantesca vai continuar gigante, mas um pouco menos enorme, porque Minas vai sair de lá. E vale destacar uma coisa, né? Eu tô falando vai sair, porque assim, embora tenha sido aprovado e realmente vá ser implantado, a implantação ainda não ocorreu. Isso vai ser efetivado ao longo de 2022. A criação de um Tribunal Regional Federal para Minas Gerais, que vai ser chamado de TRF6, tira um pouco o tamanho daquela região imensa, mas não muda um aspecto curioso dos Tribunais Regionais Federais, que é a discrepância do número de moradores das diferentes regiões. Vamos ver isso na tela. A gente vê aí que esse tribunal que vai pegar só Minas Gerais vai se tornar aquele que vai representar a região menos populosa de todas, com apenas 21 milhões e 400 mil habitantes. Apenas 21 milhões de pessoas. O Brasil é muito grande, né? Eu tô falando de 21 milhões de pessoas e tô falando apenas. Mas tudo bem, vamos continuar. O TRF2, que é o do Espírito Santo e Rio de Janeiro, fica um pouquinho acima, com 21 milhões e 500 mil. E aquele gigantesco, o TRF1, que pega 12 estados e o Distrito Federal, fica com 58 milhões, ainda o mais populoso de todos. Ou seja, aquele desnível da população atendida pelos tribunais continua. O nosso próximo exemplo também vem do Judiciário e vem da Justiça Militar. A Justiça Militar divide o Brasil em 12 subdivisões, que eles chamam de circunscrições judiciais militares. São agrupamentos dos estados, né? Eles unem alguns estados aos outros. E assim como a gente viu agora com os TRFs, são agrupamentos que não obedecem à regra habitual da regionalização do Brasil. Vamos conferir. Dê uma olhada aí. A gente tem, por exemplo, 3 circunscrições que são formadas por um estado só, que são as de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Tem 2 que pegam estados de mais de uma região, essa que inclui Amapá e Pará do Norte e Maranhão do Nordeste, e essa que pega Goiás e DF do Centro-Oeste e o Tocantins do Norte. Agora a gente permanece falando do poder público, mas é um caso um pouco diferente, porque não é uma divisão para o país todo, e sim um novo entendimento, digamos assim, para uma região já consolidada. Eu pergunto para você que está assistindo o vídeo, quais são os estados da região Nordeste? Bem, talvez você apanhe um pouquinho para falar de cabeça, porque são 9 também, né? É a região com mais estados. Mas aí você vai citar com alguma facilidade Ceará, Bahia, Pernambuco, enfim. Mas certamente você não vai falar de Minas Gerais e Espírito Santo, certo?
Não vai, porque Minas Gerais e Espírito Santo são dois estados do Sudeste e não do Nordeste. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem um aspecto especial que esses dois estados têm regiões que a gente pode chamar de Nordeste sim. Vamos entender. Tem um órgão do governo federal chamado SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A SUDENE existe, eu vou ler a missão oficial do órgão, para promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. A questão é que essa área de atuação da SUDENE que eu acabei de falar, ela não se limita ao Nordeste clássico, não se limita aos 9 estados que a gente está habituado a falar de Nordeste. Nada menos do que 246 municípios de Minas e 32 do Espírito Santo estão também atendidos pela SUDENE. 82 deles entraram para a turma recentemente, em outubro de 2021. Mas a justificativa para que eles e os outros de Minas e do Espírito Santo que estão na SUDENE façam parte da organização vem de muito antes disso e era pautada por uma questão de clima. Esses municípios eles são enquadrados no que se chama de clima semiárido do Brasil, aquela região em que a ocorrência de chuvas é um pouco mais restrita. E qual foi o entendimento? O entendimento foi de que essas localidades precisam de um apoio mais preciso, um apoio mais adequado. E aí não faria sentido você contemplar o município da Bahia, por exemplo, e não contemplar o de Minas, do Espírito Santo está logo ali do lado, apenas por uma questão de um limite político. Com isso, o mapa do Nordeste, de acordo com a SUDENE, acaba ficando mais ou menos assim. O nosso próximo caso, ele é bem interessante. É uma divisão que passa por todos os estados do Brasil, mas ela não ocupa todo o território do país. Ela não preenche o nosso território na integralidade. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro mostrar o mapa e depois eu vou explicar o que ele é. Vamos ver o mapa. Esse é o mapa dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que é uma divisão feita pelo Ministério da Saúde para prestar atendimento à população indígena. E ela é elaborada de acordo com a maneira como a população indígena se distribui pelo território nacional. Por isso que ela acaba não se adequando, não se apegando à limitação clássica dos estados. Ela tem uma outra dinâmica, uma outra lógica. E a gente tem alguns mapas com formatos bem interessantes, como o do Distrito 9, que fica só na Bahia, mas com esse aspecto meio radial, com o centro e seus prolongamentos bem distantes entre si. E o 17, que pega São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, e é descontínuo. Tem também o 12, que vai do Maranhão até o Amazonas, mas olha como ele começa no Maranhão, dá uma descida para a região sudeste do Pará, depois continua rumo ao oeste, sobe e atravessa quase que discretamente a divisa entre o Pará e o Amazonas. O distrito que mais concentra moradores é o do Mato Grosso do Sul, que tem 79 mil habitantes. E o segundo lugar é bem interessante, é o distrito do leste de Roraima, que tem 54 mil moradores. A população do estado todo de Roraima hoje é de 650 mil habitantes, ou seja, esse distrito ele tem sozinho cerca de 8% da população de Roraima. O exemplo de agora também é do campo governamental, mas ele é um pouco mais nebuloso, digamos assim, porque para ele eu não tenho explicação completa, a definição precisa de como o Brasil era dividido. Essa divisão foi criada pelo governo federal em 1962, quando foi lançado o Código Brasileiro de Telecomunicações. Como o nome diz, essa lei foi criada para regular o setor de telecomunicações, que estava dando seus primeiros passos em direção à massificação, estava se tornando algo cada vez mais forte. E uma das definições do código foi a de dividir o Brasil em 8 distritos. Esses distritos tinham as seguintes sedes: Brasília, Distrito Federal, Belém, Pará, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Campo Grande, Mato Grosso. Sim, eu não errei não, Campo Grande e Mato Grosso. Essa divisão foi feita antes da separação do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. E na época, como ainda hoje, a capital do Mato Grosso era Cuiabá. Então isso faz com que Campo Grande tenha sido naquela ocasião a única cidade do interior a ser sede de um distrito de telecomunicações. Mas como eu falei no começo, eu não encontrei a relação exata das regiões, qual estado ficava em qual distrito. E é uma informação que nem a Anatel tem. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários. E por falar em deixar um comentário, vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo e também lembrar vocês de se inscrever no canal. E um outro toque, lembra todo mundo de ativar as notificações, de clicar no sininho ali em cima, porque assim cada vez que entrar um vídeo novo aqui no Sclave, vocês serão avisados.
Continuando, agora a gente vai sair do campo governamental e vai para uma divisão religiosa, uma divisão de uma organização religiosa. E é uma divisão bem curiosa porque ela reparte municípios de um mesmo estado, ela junta municípios de regiões diferentes, ela cria regiões formadas por um estado só, enfim. É a divisão formada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Essa divisão é a das regionais da CNBB. Vamos conferir. A gente tem muitas regiões formadas por um estado só, isso em quase todo o Brasil, tipo as do Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e outras. Mas as mais chamativas mesmo são as regiões que ultrapassam as fronteiras dos estados. Notem bem ali as regiões Norte 1 e Noroeste. A Noroeste pega Acre, Rondônia e boa parte do Amazonas. Agora vejam ali a Norte 3. Ela é pequena em área, possivelmente também em população, mas abarca 4 estados: Tocantins, Pará, Mato Grosso e Goiás. Agora a gente chega até o nosso último caso, que não é nem do poder público e nem da religião, mas sim do futebol. E vem lá de trás, vem de 2002. Naquele ano, o futebol brasileiro passou por uma tentativa de revolução, digamos assim. Houve uma ideia de se acabar, ou de se diminuir bastante, pelo menos, os campeonatos estaduais. E qual foi a alternativa criada? Se fazer os campeonatos regionais mais fortes. Os regionais já existiam, mas eles ganharam corpo, digamos assim, eles ficaram mais fortalecidos. E aí o que aconteceu? Não houve apenas uma criação de uma Copa Norte, Copa Nordeste, Copa Centro-Oeste com os estados dessas regiões pura e simplesmente. Houve algo mais complicado, mais inusitado. Vamos verificar. Tinha a Copa Norte, que pegava a região inteira, mais Maranhão e Piauí. Tinha a Copa do Nordeste, que pegava todos os estados da região, menos o Maranhão e o Piauí, que, como a gente acabou de ver, estavam no norte. Tinha um que juntava apenas 2 estados, Rio e São Paulo. E por fim, 2 torneios sem muita lógica geográfica, e que até criavam uns esclaves no mapa. Um era a Copa Sul Minas, que, como o nome diz, pegava a região sul e o estado de Minas Gerais. E a outra era a Copa Centro-Oeste, que pegava os 3 estados do Centro-Oeste, o Distrito Federal e o Espírito Santo. O torneio Rio-São Paulo, a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste acabaram naquele ano, 2002, aquela foi a última edição. A Copa Sul Minas também. Ela até foi mais ou menos recriada em 2016 com o nome de Primeira Liga, mas aí alguns times do Rio entraram, depois até o Ceará entrou no jogo e em 2017 foi a última edição dela. Já a Copa do Nordeste segue firme e forte e atualmente conta também com os times do Maranhão e do Piauí. A gente tem atualmente uma outra competição regional que também dá uma bagunçada no esquema das regiões. Ela se chama Copa Verde. Ela junta times do Norte, do Centro-Oeste e também o Espírito Santo, mais ou menos como a gente viu em 2002, né, quando os times capixabas disputavam a Copa Centro-Oeste. Com esse exemplo do futebol, então, a gente conclui as 7 maneiras alternativas de dividir o Brasil. Eu pergunto a vocês se vocês já conheciam essas maneiras e se vocês gostaram delas. Deixem um comentário aí. Eu vou colocar aqui do lado um vídeo em que eu explico para vocês como esse modelo tão clássico das 5 regiões do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul foi criado. Acho que vocês vão gostar. Tá aqui. Até a próxima então. Valeu!